Memorizar versículos bíblicos é uma prática essencial na vida cristã. Existem muitas pessoas que só depois de memorizar e meditar nas Escrituras experimentaram a presença e o poder de Deus de forma real e transformadora. E isso não é algo distante ou raro, é uma realidade que pode ser experimentada por todos. Mas se você sente que falta esse tipo de profundidade na sua caminhada com Deus, o problema pode estar na ausência da palavra em sua mente e coração. Então, se você quer crescer espiritualmente e fortalecer sua fé, aqui está o que você precisa fazer para memorizar a Bíblia na prática. Passo número 1, comece com os versículos bíblicos que são mais importantes em sua vida. Quanto mais valioso ou especial é algo para você, maior é a probabilidade de que você consiga se lembrar disso mais tarde. Isso acontece porque o sistema no nosso cérebro que é responsável pela memória, o sistema límbico, também é responsável pelas emoções. Por isso, você deve priorizar versículos que sabe que são muito importantes em sua vida. Por exemplo, se você tem problemas com ira, memorize versículos sobre domínio próprio e amor. Se você tem problemas com vídeos adultos, memorize versículos sobre pureza sexual. Se o seu problema é falta de fé em Deus, memorize versículos que ajudam a aumentar sua fé. Se sua dificuldade é perdoar, memorize versículos sobre perdão. Quando você memoriza um versículo que sabe ser muito importante e que fará grande diferença em sua vida, a memorização se torna muito mais fácil, porque sua mente entende que isso é relevante e por isso seu cérebro fará de tudo para guardá-lo na memória. Passo número 2, memorize em vários momentos do dia. Veja o que é dito em Deuteronômio 6, 6 e 7. Os mandamentos que hoje te dou serão gravados no teu coração. Tu os inculcarás a teus filhos e deles falarás. Seja assentado em tua casa, seja andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Aqui Deus instrui os israelitas a internalizar e ensinar os seus mandamentos constantemente, dando inclusive algumas dicas para facilitar a memorização. Ele fala da importância da repetição em momentos variados do dia, ou seja, no trabalho, no trânsito, quando acorda, e até mesmo antes de dormir, pois é normalmente nesse momento que tentamos lembrar o que fizemos de importante durante o dia. Além disso, ele nos diz que os seus mandamentos devem estar no coração. Quando um texto da Bíblia está enraizado no nosso coração, ele está profundamente internalizado, o que torna a memorização mais eficaz e mais fácil. E isso nos leva ao próximo ponto sobre memorização bíblica. Passo número 3, divida o versículo para entendê-lo melhor. Compreender o significado de um versículo é sempre melhor do que apenas tentar memorizá-lo por repetição. Quando você entende o que está dizendo, lembrar se torna mais natural. Vamos usar como exemplo 2 Coríntios 10 e 5 que diz: destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Para facilitar a compreensão e memorização, podemos dividir o versículo em partes. Destruímos raciocínios falaciosos. Primeiro entenda o que significa destruir raciocínios falaciosos. Trata-se de rejeitar pensamentos e ideias que são contrários à verdade de Deus, que nos afastam da sua vontade. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Aqui Paulo nos ensina a reconhecer e derrubar qualquer arrogância ou orgulho que desafie ou contradiga o conhecimento de Deus. Isso envolve humilhar o nosso entendimento e submeter-se à sabedoria divina. Levamos todo cativo para torná-lo obediente a Cristo. Finalmente, essa parte destaca o propósito de nossa luta, submeter todos os nossos pensamentos a Cristo, fazendo com que cada um deles esteja em conformidade com a vontade de Deus. Ao entender essas três partes, a destruição dos raciocínios falaciosos, a derrubada da arrogância contra o conhecimento de Deus e o cativeiro de nossos pensamentos e obediência a Cristo, você passa a se lembrar desse versículo com mais clareza e profundidade. Assim, sempre que precisar dessa verdade, ela estará viva em sua memória e em seu coração. Agora, se você tem muita dificuldade em entender os textos, eu te sugiro o curso Interpretação Bíblica Gênesis Apocalipse. Nesse curso, você vai aprender a partir de várias aulas a interpretação de toda a Bíblia passo a passo com um material bem completo. O link para adquirir está aqui na descrição. Passo número 4, anote versículos em diferentes lugares. Veja o que Deus diz em Deuteronômio 6, 8 e 9. Atá-lo-ás a tua mão como sinal, e os levarás como uma faixa frontal diante dos teus olhos. Tu os escreverás nos umbrais e nas portas de tua casa. Aqui o Senhor mais uma vez oferece alguns conselhos práticos que podem ajudar na memorização. Ter lembretes visuais frequentes ajuda a reforçar a memória, pois a repetida exposição visual ajuda a fixar o conteúdo na mente. Escrever versículos e colocá-los em diferentes lugares da casa cria um ambiente onde as escrituras estão sempre visíveis. Você pode utilizar também bloco de notas, protetor de tela do celular e o que vier à sua mente para que as escrituras estejam sempre diante de seus olhos.
Uma boa tática é escrever o versículo à mão, se possível mais de uma vez. Passo número 5, encontre parceiros. Quando você tem um parceiro, automaticamente aumenta a sua disciplina e o compromisso com a memorização. Saber que alguém está contando com você para revisar ou discutir um versículo o motivará a manter o foco. Com um parceiro é possível revisar os versículos juntos regularmente, o que ajuda a fixar o conteúdo na memória de longo prazo. A repetição e a revisão em grupo podem ser mais eficazes do que estudar sozinho. Além disso, uma leve competição pode surgir naturalmente entre parceiros, incentivando ambos a se esforçarem mais para memorizar as escrituras. Essa competição pode ser uma forma divertida de desafiar a si mesmo e ao outro para alcançar metas maiores. Com um parceiro também é possível discutir como os versículos memorizados se aplicam à vida diária. Essa troca de experiências pode ajudar a internalizar melhor o que foi memorizado. Passo número 6, revise os versículos constantemente. A nossa memória tende a esquecer informações com o tempo, por isso é fundamental manter um processo de constante revisão. A técnica de repetição espaçada ajuda a reforçar a memória e reduzir a taxa de esquecimento. Aqui está como você pode aplicar esse método para memorizar versículos bíblicos. Após aprender um versículo, revise-o logo em seguida. Esta primeira repetição ajuda a fixar a informação inicial na sua memória de curto prazo. Revise o versículo algumas horas depois de aprendê-lo. Isso ajuda a transferir a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Revise o versículo no dia seguinte. Esta revisão consolida ainda mais a informação na memória de longo prazo. Revise o versículo alguns dias depois na terceira revisão. O objetivo é reforçar a lembrança e prevenir o esquecimento a longo prazo. Continue revisando o versículo semanalmente e depois mensalmente para mantê-lo fresco na memória. Veja como funcionaria essa prática ao longo de um mês. Dia 1, memorize o versículo e revise-o várias vezes ao longo do dia. Dia 2, revise o versículo uma vez de manhã e uma vez à noite. Dia 3, revise o versículo normalmente. Dia 7, faça uma revisão semanal. Dia 30, faça uma revisão mensal. Uma dica extra que funciona muito bem comigo é utilizar a parte de trás da contracapa da Bíblia para anotar apenas as referências dos versículos que eu já memorizei. Dessa forma, eu posso revisar a qualquer momento um versículo que eu já memorizei há muito tempo. Então, o que você deve saber sobre como memorizar a Bíblia? Lembre-se de que memorizar versículos não é apenas uma questão de repetição, é uma prática que envolve um entendimento profundo e a aplicação dos textos sagrados à sua vida diária. Selecione versículos que sejam relevantes para você, memorize em diferentes momentos do dia, divida o texto para compreendê-lo melhor, anote versículos em lugares visíveis, encontre parceiros para revisão e revise constantemente. Essas práticas ajudarão a enraizar a palavra de Deus em seu coração e mente. E como palavra final, não se esqueça de que a memorização da Bíblia é mais do que um exercício mental, é uma maneira de permitir que a palavra de Deus transforme sua vida. Ao meditar nos versículos que você memorizou, permita que eles moldem suas ações, pensamentos e sentimentos. E, acima de tudo, confie que o Espírito Santo irá lembrar você das Escrituras quando mais precisar delas, guiando-o em sua caminhada espiritual. Independentemente de como você progride na memorização, o mais importante é que você está se esforçando para conhecer a Deus mais profundamente. Então continue firme, sabendo que o Senhor está com você em cada passo dessa jornada. E lembre-se sempre de que Jesus ama você. Até a próxima.